Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é: coronavírus chegou ao Brasil. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Não deixa de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. E todo mundo que já está aqui, não se esquece depois de curtir o vídeo, ou melhor, curtir logo, né, para não esquecer de fazer isso depois em outro momento que estiver assistindo. Também aproveita depois e escreve lá nos comentários o que você acha, se você vai concordar com o que a gente vai dizer aqui, o que a gente não vai dizer. E aí, enfim, participe, você já sabe, já está no esquema. Coronavírus é tudo mentira, é uma ficção. Meu Deus, tô chocada. Não, eu tô lembrando de um camarada aí que falou isso e depois estava lá o exame dele dando positivo e depois o exame dele dando negativo. E aí o exame dele dá, tá, mas não tá, pegadinha, até ontem tava, não tá. Enfim, enquanto eu não ver a cara, eu tô achando que foi positivo. Lembrando que o vídeo tá sendo gravado hoje, é dia 13, né? Hoje é uma sexta-feira 13. Sexta-feira 13, né, de março, então a gente não sabe quando o vídeo sair, quando o vídeo for pro ar, ou quando você estiver assistindo, essas coisas vão ter mudado. Mas a verdade é que o coronavírus está aqui no Brasil. A gente já tem quase 100 casos de pessoas que foram identificadas com coronavírus e que estão sendo acompanhadas. E tem mais de 1.500 sendo examinados e acompanhados em isolamento. Era meio óbvio que quando ele chegasse no Brasil, a tendência era que ele se espalhasse. Inclusive, ainda se acredita que a partir de semana que vem, mesmo que o troço vai ficar animado, né? Por isso algumas atividades, alguns governadores até estão começando a reduzir as atividades nos seus estados, justamente para tentar reduzir, para tentar diminuir a capacidade de expansão do coronavírus, que é um dos grandes problemas desse vírus, para a gente parar para pensar, para falar a verdade, né? O coronavírus é um vírus, né, que tem características similares a qualquer outro vírus, só que a maneira com que ele tem se espalhado é o que tem, na verdade, criado o grande barulho, criado o grande mistério de entender o que está acontecendo aí. Né? A gente vai conversar um pouco sobre ele, vai tentar conversar um pouco sobre ele aqui nesse vídeo, mas é importante que a gente tenha essa noção. Quando eu falo isso, não é para diminuir o impacto que ele vai ter, mas é para a gente entender realmente que se trata de um vírus que está se espalhando muito rapidamente. Você vai ver que a própria letalidade dele, embora, claro, é uma letalidade, a gente sempre, toda letalidade é ruim, claro. A gente não quer que ninguém morra, mas a letalidade dele, por exemplo, é menor do que a do sarampo. Sarampo tem uma letalidade maior do que a letalidade menos de 5%. Eu não lembro agora se é 2 ou 0,2%. Mas qualquer vida que se perca é sempre um peso, um sofrimento, uma dor para toda a sociedade, óbvio. E aí quando você pensa numa questão mundial, ou uma expansão muito grande, muito rápida, você tem um número grande de pessoas falecendo, sempre é muito triste pensar nisso. E o mais interessante é que, assim, parece que o mundo não estava preparado, né? Depois de tantos vídeos de catástrofe, tantos filmes de catástrofe, seriados de catástrofe, parece que os governos não estavam realmente preparados para uma epidemia que tivesse proporções mundiais. Isso que eu acho que, assim, ficou muito patente, muito na cara, que os governos inicialmente não acreditaram muito nesse vírus, na sua potencialidade e na rapidez como ele podia se manifestar, e não havia realmente um plano de ação. Parece que isso foi adaptado de outros planos de ação que já existiam. Pode. Os governos não estavam preparados porque geralmente esse tipo de coisa acontece com pobre. Geralmente, quando você tem esse tipo de coisa, não é com rico. Não, mas na história mundial, e aí, você pensa... quando você vê os troços começando a se espalhar pelo rico, aí fica todo mundo que nem um desesperado. Não, que assim... E aí o cara ainda vai pro plano de saúde e o plano de saúde não cobre. Não, mas acho que assim, no plano mundial, na história mundial, você vai ver que os vírus de gripes, né, elas atingem todo mundo. O vírus, ele não tem essa questão social, se quem é rico, quem é pobre, né? É óbvio que eles estão num epicentro fora do Brasil, só quem viaja é rico, né? Hoje em dia, principalmente quando dólar R$5, só tá viajando para fora do Brasil, para Europa, China, quem tá com uma grana legal, uma economia pessoal saudável.
E aí quando você pensa assim, pô, quem foi pra Itália? Quem vai pra Itália com euro, nem sei quando é que tá o euro, é mais de 5 reais com certeza. Então só vai pra Europa quem tá com um dinheirinho razoável. E aí depois a pessoa volta pra casa, né? E aí foi muito isso que aconteceu. E agora o novo epicentro, pelo menos atual, é a questão na Europa. Que parece, aparentemente, a gente também, como a China é um país que a gente não tem muito acesso, nem é um país assim muito aberto à comunicação, as informações que a gente recebe da China, eu particularmente vejo sempre elas num filtro de tudo bem, tá bom, porque nem sempre é tudo tão bacana como eles falam. Países comunistas geralmente têm esse perfil, não comunismo, mas de ditaduras, melhor dizendo, né? As ditaduras têm esse perfil de como vai passar as informações, não tem tanta liberdade. Então, eu acredito que pode ser que não seja essa facilidade, porque para lá eles já estão anunciando que já está controlado o surto, que o problema agora se encontra na Europa. E acredito que o problema vai se estender para a América do Sul, né? Cada vez mais vem aparecendo sintomas. É o caminho natural, que a história, né? Se você for estudar a história das epidemias, você vai ver que isso vem acontecendo ao longo da humanidade, como ele se comporta, né? Eu ouvi muito sobre isso essa semana, gente. Vocês também devem ter ouvido muito sobre essa semana de vários especialistas diferentes. Não, e aí é importante a gente tomar alguns cuidados, principalmente com o que a gente ouve ou deixa de ouvir, né? Vão existir muitas fake news nesse sentido, já existem muitas fake news. Então, por exemplo, uma que o pessoal já está cansado de dizer que é fake news, mas aparentemente ainda tem gente acreditando, vinagre, usa o vinagre, gente, não vai, assim, não vai. Vinagre pode ser bom para fungo, de repente. Agora, não é o caso do coronavírus, que é um vírus. Um cuidado que tem que ter também. Outra fake news. Esquece tudo, só toma vitamina C. Vitamina C é bom. E sol. E sol. Vitamina C é bom porque faz bem para a saúde. Ponto, acabou. Se você não tomar vitamina C, você vai ter uma série de complicações independente de coronavírus. Por isso que você tem que ter uma alimentação balanceada. Agora, não é a vitamina C pura e exclusivamente que vai resolver o problema do coronavírus só porque ele é um tipo de gripe, tá? Eu ia falar alguma coisa, eu já esqueci. Claro que assim, toda pessoa que tem uma imunidade baixa, seja ela pelo motivo que for, ela fica mais propensa a pegar qualquer doença, qualquer resfriadinho, qualquer coisa. É óbvio que tem um vírus desse potencial dentro das nossas comunidades. E agora, com a possibilidade de contaminação comunitária, aí lascou. Mas a questão é que a gente precisa cuidar da nossa saúde, da nossa imunidade em qualquer aspecto, em qualquer época do ano. E óbvio que por isso que a gente vamos falar, vitamina C. Vitamina C é um componente importante para a imunidade, mas não é o único componente. Se eu ficar comprando um tabletinho de vitamina C para ficar bebendo igual um suquinho, não é, até porque o organismo vai dispensar o excesso disso aí. Você vai jogando vitamina C e dinheiro pelo ralo do banheiro, né? Tô rindo do jeito que você falou. Mas é a mais pura verdade. Então, gente, cuidados básicos que tem que ter do coronavírus. É o cuidado básico do dia a dia, assim. É incrível ter que fazer tanto alarde para falar isso, porque é questão de higiene. Então, entrou em ambientes dos mais diferentes, fazer a higienização correta da mão. Você usar o álcool gel, porque o álcool gel vai ajudar no processo de limpeza também da sua mão e dos objetos. Se você for espirrar ou for tossir, coloque algo na frente da sua mão, da sua boca ou do seu nariz, justamente para não espalhar. Agora, a tia Kátia já te ensinava isso quando você estava no pré-CA, entendeu? E aí você precisa ficar ensinando noções de higiene básica, e as pessoas falam, nossa senhora. O diferente é que antes a gente aprendia assim, você coloca a mão. Hoje em dia já se tem a ideia de que não adianta você colocar a mão, porque se você coloca a mão, você corre o risco de entrar em contato. Então o que fala, coisa, né, usa o resto do braço, imita o Pogba, faz o que você quiser. Mas são noções básicas. Fica parecendo que eu tô querendo simplesmente menosprezar aqui o coronavírus, mas a ideia não é essa. Eu quero muito mais chamar a atenção, porque se a gente tiver cuidados que a gente já deve ter ao longo do dia... Eu acho que assim, a maior parte da população
A gente tá no dia a dia, no corre-corre da vida, nem todo mundo carrega um álcool gel. Homem, por exemplo, que não carrega nada na mão, tem uma bolsa, né? Alguns ainda tem uma mochila, uma coisa, né? Pra isso. E aí, álcool gel na bolsa, isso vai dar muito certo, não, você vai abrir e tal. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa estar estabelecendo, que às vezes você chega no banheiro público e não tem sabão. Isso é uma coisa que já me dá muito ranço, porque eu sou muito neurótica com essa coisa de lavar a mão de álcool gel. Isso é uma coisa que eu já usava e já fazia parte da minha vida. E ele sabe que quando eu tô com outras pessoas à mesa, por exemplo, e vão comer, todo mundo precisa passar álcool gel. Quando eu estou comendo também com elas, porque eu me sinto muito melhor, muito mais em paz, quando eu penso que tá todo mundo com álcool gel na mão limpinho. Quando eu tô comendo com alguém e eu não posso oferecer álcool gel porque é uma pessoa que eu não tenho intimidade, e eu vi que ela não lavou a mão, eu fico muito nervosa, muito angustiada. E aí, meu álcool gel em casa tá acabando e eu tô profundamente angustiada, porque já era uma coisa que eu usava na minha vida, no meu dia a dia, e não tem álcool gel. Acho que as empresas não estavam esperando essa demanda, não sei o que tá acontecendo, tá faltando álcool gel no mercado. Vou ter que me virar com álcool 70 normal, vou levar na minha vasilhinha um álcool gel, um álcool sem ser gel, porque eu vou fazer o quê? Não vou ficar sem meu álcoolzinho na mão, não consigo viver sem isso. E porque isso é uma questão de paz de espírito também pra mim. Sempre foi. E a gente tem que pensar que a nossa forma de proceder no nosso dia a dia tem sempre que visar o outro, né? Uma coisa que também tem se orientado muito é que se você não tá bem, se você tá gripado, tá tossindo, que você evite público. Isso já deveria acontecer na nossa vida com qualquer vírus da gripe. É óbvio que hoje, com as nossas relações de trabalho, é difícil você faltar ao trabalho por uma gripe. Porque se você ligar pro teu empregador e falar assim, não vou trabalhar hoje não, tô gripado, ele vai rir da tua cara. Tipo, só uma gripe, e se esquece dessa questão toda. É óbvio que os vírus da gripe mais comuns, boa parte de nós já tem uma imunidade legal, ela já não pega tão forte na gente. Mas essas novas gripes que vêm surgindo, realmente nós não estamos preparados na questão imunológica para suportar ainda essas mudanças nesses vírus, que tem uma mutação muito rápida, né? E faz então com que é difícil criar realmente uma vacina. Alguns estão dizendo por aí que a vacina vai sair em breve. Não, é mentira. Não dá nem Outros tempo. dizem que Cuba já tem uma vacina. É mentira também. E aí o pessoal fica achando... Não deu nem tempo de se fazer a vacina. E o mais engraçado... Rapidinho, e mesmo que tivesse dado tempo de se fazer a vacina, tá, vamos supor assim, não, foi feita a vacina, beleza. Não deu nem tempo de chegar, se bobear na metade... Não deu nem tempo de chegar na metade de todo o procedimento que tem que ter seguido antes de ser oferecido para a população e ser usado na população. E o mais engraçado é que a Bolsa de Valores já reagiu a isso, né? A Bolsa tinha disparado, quer dizer, tinha caído horrivelmente. As companhias aéreas estão perdendo uma grana danada. É uma loucura tremenda agora no aspecto econômico. Mas isso só acontece se fizer muita besteira. Não, mundial, que eu tô falando, nem no Brasil, eu tô falando mundial. O Brasil já tem outras besteiras envolvidas nisso. Aí quando eles anunciaram que existe um remédio e que vai ser... Aí a Bolsa já levantou, entendeu? Tipo, então vai ser rápido. Não vai ser rápido, não vai ser simples, não vai ser legal. É preciso que, às vezes, em alguns momentos, o governo vai ter que tomar medidas duras, como aconteceu na Coreia do Sul, como aconteceu na China, em que eles acabaram realmente retirando as pessoas. E olha que lá você não tem uma cultura de contato físico. Porque o próprio comprimento deles ou no máximo eles se curvam e não toca no outro. Tanto que eu já falei pra vocês que o toque na China, na Coreia do Sul é uma coisa assim, sensual, entendeu? Tocar na mãozinha já é sensual. Hoje em dia é perigoso. E aí agora, então, eles, além da questão de que já não havia essa questão de toque, mas entre a família, entre as pessoas próximas existia. Mas também eles tiveram que ser retirados da rua em alguns momentos, tiveram que fechar algumas localidades, né? A Buenos Aires, por exemplo, eu acabei de ver que fechou alguns museus. Estão fechados, não aceitam mais visitação de público, porque são museus muito grandes, que entra muita gente lá dentro. Estão fechados. Então, qual museu de Buenos Aires é tão grande assim? Aquele perto da casa da Florário Janeires, que é um grandão laranja. De arte, Belas Artes. Foi fechado hoje, e aí, para evitar, o Colombo foi fechado, que estava com muita visitação, inclusive,
Não há mais visitação, o Colombo está fechado, não vai ter nenhum tipo de apresentação artística. Caro pra caramba. Por enquanto não vai haver nada. Então, assim, são coisas que a gente vai começar a ter que ficar em casa. Netflix vai ganhar muito com isso, né? O pessoal vai poder botar em dia as suas séries, as suas coisas. E a recomendação é realmente sair de casa se for necessário e evitar estar na rua, evitar estar em lugares com muitas pessoas, né? Agora... Adoro que você fica rindo de mim. Eu não tô rindo de você não, cara. Você tá rindo. Mas não é de você. Ah, tá. É do coronavírus que ele tá rindo. É do jeito que você fala. É porque eu sou fofinha. Sim. Agora, não quer dizer que você tem que sair correndo pro hospital, né? Por ser uma gripe, os sintomas podem acabar confundindo. Então não é o fato de você estar com uma tosse, não é o fato de você estar com uma dor de cabeça que obrigatoriamente quer dizer que você esteja com coronavírus, né? Na verdade, você tem que observar, se você começar a sentir, por exemplo, falta de ar, se você começar a sentir um cansaço exagerado, aí já é um sinal de que você realmente deva procurar algo nesse sentido. Mas você não pode sair procurando o hospital na primeira tosse, porque aí você corre risco realmente de se expor. Porque aí você vai para um ambiente hospitalar, que ele por si só, por mais que tente ser um ambiente limpo e estéril, é um ambiente cheio de doentes, então vai ser um ambiente cheio de vírus, cheio de bactérias, e aí sim você corre risco de pegar uma doença mais grave ou ficar com algo mais grave. E fica atento ao calendário de vacinação. Dia 23 de março começa a vacinação. A princípio eles vão começar pelos profissionais da saúde e depois vão se estendendo às outras pessoas, mas vai se dar preferência aos profissionais da saúde. E aí tem um calendário todo para vacinação. Por exemplo, professores, eu acho que a partir de 14 de abril que a gente vai poder se vacinar. E aí, gente, a importância da vacina é enorme. E compreender que a eficácia da própria vacina para H1N1 e para outra influenza, outras gripes, ela nem sempre é 100%. Mas a ideia é que quando se por acaso você não fique gripado, ou se ficar, fique menos gripado do que você ficaria se você não tivesse tomado a vacina. Eu queria também indicar uma série, um documentário do Netflix chamado Pandemia. Eu comecei a assistir. Ele é muito interessante e mostra vários lados, né? Principalmente, eu estava assistindo um episódio ontem que mostra o lado das pessoas que são contra a vacina, né? E o interessante é que eles acreditam que eles têm o direito de opinião, e a opinião se sobrepõe ao saber científico. Então eles acham que ninguém tem o direito de saber ou de opinar sobre a família deles e saber mais do que eles sobre a criação do filho deles. E uma coisa que uma senadora argumenta o interessante é que as pessoas respeitam as leis de trânsito. A maioria delas que são contra a vacina respeitam as leis de trânsito. E é uma forma de você limitar o ser humano, o indivíduo, com respeito ao trânsito. Mas em relação ao bem comum, né? Então, com relação à vacina, você não vai aceitar, mas as leis de trânsito você aceita, você não sai por aí matando ninguém. Então, quer dizer, as leis criminais você aceita, mas a vacina você não aceita? Então, por que você não percebe essa necessidade? Então, existe um movimento muito grande de fake news sobre vacinas, que é uma tristeza, e que vem trazendo de volta várias doenças, dentre elas o sarampo, e que é uma doença que a gente já falou de alta letalidade, e que era importante que a gente começasse a conversar com as pessoas. Outro dia eu conversei com minha cabeleireira e a filha dela, então, e elas não acreditam na validade das vacinas, ao contrário, elas têm medo de vacinas, porque algumas pessoas próximas a elas, que trabalham na saúde. Hoje, uma menina que eu estava conversando também, ela falando comigo que o professor dela de biologia, ele faz parte da comunidade contra vacinas. Não pode ser professor de biologia. O professor de biologia do estado, que ela falou. Tanto que ela falou que ela está totalmente desmotivada de assistir aula com ele, porque acha que ele não é uma pessoa confiável nas informações que ele passa. Um cara desse não pode dar aula. Então, assim, cara, mas você vai encontrar professores, às vezes, dando aulas de certas disciplinas, e fala assim, nossa, esse cara não pode ser formado em história, porque esse cara não pode ser formado em filosofia. E agora eu encontrei um cara biólogo, contra a vacina, entendeu? Enfim,
São coisas assim que realmente e fazem com que algumas pessoas pensem, ah, essa pessoa que eu conheço me deu essa informação. Eu conheço uma pessoa que trabalha na Fiocruz e falou que as vacinas são feitas para matar. Se a pessoa trabalhar na Fiocruz e disser que a vacina é feita para matar, pelo amor de Deus. Depois tu conversa com ela, tu vai te contar a história dessa mulher incrível. E eu fiquei assim, nossa... Eu quase pensei, eu queria saber qual é o nome dela, que eu queria denunciar ela, Fiocruz, pra ser demitida. Deus que me perdoe, eu não quero ninguém demitido, mas essa pessoa não pode continuar trabalhando na Fiocruz se ela pensa dessa forma. Ou não pelo jornal da saúde, sei lá, que ela fala na Fiocruz, enfim. E ela super contra a vitamina e convenceu as duas que vacinas fazem mal, porque colocam doenças na pessoa. Sim, esse é o princípio. Não, explica direito aí. Não é colocar doença na pessoa, não. Explica. O que acontece é o seguinte: o nosso sistema imunológico tem a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata é a imunidade que já nasce conosco. Já são anticorpos que o nosso organismo tem com a gente. Isso, vem do processo gestacional, enfim. Não só da mãe, né? O código genético, enfim, mãe e pai. E tem a imunidade adquirida, que é a imunidade que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. A imunidade que a gente vai adquirindo conforme nós vamos tendo contato com determinados componentes, com determinados antígenos, né? Que é um termo que a gente pode usar para se referir aos ligantes, enfim. Não só os ligantes, ficou meio embolado, mas acho que dá para entender o que eu quero dizer. Para que você possa ter a imunidade adquirida, você tem que ter tido o primeiro contato com alguma coisa. Então, por exemplo, quando você é mais novo e a mãe da criança fala assim, deixa ela ficar no chão que está criando anticorpo, tem um fundo de verdade nisso, porque a partir do momento que ela vai ter contato com poeira, a partir do momento que ela vai ter contato com bactérias que estão no ambiente, o organismo dela vai ser capaz de produzir anticorpos para aquilo. Porque a imunidade adquirida funciona a partir da formação de um conjunto de células que nós chamamos de células de memória. Que quando você entra em contato pela primeira vez com um determinado composto, um determinado componente ou molécula, enfim, um grupo de células de memória são criadas para que quando você entrar em contato de novo, você já tenha o grupo de células necessárias para formar células que vão combater aquele agressor. Então, isso faz com que nesse momento que você está assistindo o vídeo, vários micro-organismos estejam tentando penetrar no seu organismo, estejam conseguindo, e o seu sistema imunológico esteja defendendo você deles. Por isso que se você cria crianças numa bolha, elas tendem a ser adolescentes e adultos que vão apresentar mais doenças. A teoria é essa. As vacinas trabalham justamente utilizando componentes relacionados a estruturas que vão causar a doença. Então, se você tem uma bactéria que causa uma doença ou um vírus que causa uma doença, o que a vacina pode ter é estrutura viral ou algum trecho, algum componente da estrutura viral que vai ativar o seu sistema imunológico. Ou até mesmo o vírus, mas com a capacidade dele de ação reduzida, para que o seu sistema imunológico possa entrar em contato com aquele indivíduo, com aquele vírus. E aí, numa próxima vez em que você for ter contato com o vírus novamente, aí já o vírus por inteiro, o vírus sem ter a virulência dele, a capacidade viral dele reduzida, o seu sistema imune tenha já as células de defesa. Esse é o princípio básico da vacina. Então, deu pra entender ou ficou muito embolado? Acho que deu, mas, por exemplo... Acho que deu, é ótimo, pelo jeito ficou muito embolado. Não, ficou embolado, mas tem como, por exemplo, dizer que às vezes uma vacina se sente mal, é normal, porque o nosso sistema imunológico está reagindo a ela. Sim. Então é normal, a gente fala assim, eu tomei vacina, fiquei me sentindo mal, eu tive uma febrinha, eu me senti mal, fiquei mole, não sei o que lá. Então é normal. É normal, isso faz parte do processo de ação do seu sistema imune. É diferente, por exemplo, de que tem alergia a ovo. Quem tem alergia a ovo não pode tomar a vacina assim, à torta e à direito, mas não por causa da vacina em si, é porque muitas vacinas são fabricadas se utilizando o ovo. E aí, por causa disso, você pode ter um processo alérgico, né? Por isso que essas pessoas têm que tomar cuidado com a vacina, mas é normal, dependendo da vacina que você tome, você sentir uma febre, você sentir uma moleza. Faz parte do processo. Eu já vi a mãe, por exemplo, dizer que eu não vou passar meu filho porque eu tenho pena dele, porque depois ele fica passando mal, fica com febre. Normal, gente. Seu filho tá reagindo, graças a Deus. É melhor passar febre do que morrer.
do que ter um sarampo eu não na ando vida, com paciência por exemplo, com esse povo aí do movimento. Entendeu? Não, mas não é só movimento, não. São mães, assim, que eu não sei, aquela coisa assim de super proteção com o filho. E às vezes tem mulher que também não dá fim de ver que o filho doente chorando. Não é super proteção. Tá? Não vacinar o filho não é super proteção. Na cabeça deles é uma proteção. Não é. Aí tá, não é. Na cabeça deles pode ser, mas não é. No, God! No, God, please, no! 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 E o pior Super proteção seria encher a criança de vacina mesmo se ela precisar. E o pior... Aí sim. O pior é que você não vacinar-se, você coloca em risco a comunidade. Não só você está em risco, mas toda a sua comunidade está em risco, né? Então, cada vez mais o mundo começa a discutir uma medida que o Brasil tomava de uma forma bem séria, mas há um tempo atrás, que era a criança só se matriculava na escola se tivesse o cartão de vacinação em dia. A criança só participa do programa Família, né, de Bolsa Família, se o cartão de vacinação está em dia. Então, cada vez o mundo mais pensa em fazer projetos como o nosso, olha que beleza, exatamente para poder estender a vacinação, porque o Brasil, inclusive, era um país assim de ponta nessa questão de controle de doenças, que já existiam vacinas para isso, já tínhamos eliminado algumas doenças, né, dentro do nosso país, e elas voltaram, exatamente porque se de alguma forma se pensou assim, tadinha da criança, não vai para a escola só por um cartão de vacinação, deixa ele entrar. Como a gente amoleceu algumas coisas e muitas pessoas começaram a achar que vacinas faziam mal, você de alguma forma enfraqueceu essa força que a gente tinha, essa rede desse sistema que funcionava bem, e hoje essas doenças começaram a entrar mais facilmente no nosso país. Isso é um princípio imunológico também. Sim, e aí a gente precisa ter essa percepção que às vezes você não vai ficar doente, mas a pessoa que está perto de você, uma outra criança, ou vizinho, qualquer pessoa que você tenha contato pode ficar doente até morrer por uma coisa que talvez nem chegue a te incomodar. E aí tem muita gente que fala assim, mas meu filho é saudável, tá ótimo, nunca teve nada. Tudo bem, beleza, mas as outras crianças ao redor dele estão legais, estão saudáveis, ou seu filho está sendo um transmissor, né? Embora ele possa não ser alguém que desenvolveu a doença, mas ele pode ser alguém que transmite a doença. As pessoas se esquecem também desse aspecto, né? Que muitas vezes você teve contato com o vírus, você transmite o vírus, mas não desenvolve a doença. E aí? E os outros em volta? Então, são esses aspectos de importância. Então, não deixe de procurar. Existe agora no momento a vacinação para sarampo. Se você não tem o seu cartão de vacinação da infância e não consegue checar direitinho se você tomou todas as doses adequadas, então vacine-se novamente. Se você tem as doses, se você tem o seu cartão de vacinação da infância e foi vacinado, beleza. Agora, se você não foi vacinado, procure um posto de saúde para vacinação. E em breve, dia 23 de março, começa a vacinação da gripe. Tome sua vacina da gripe, para que você possa estar imunizado e ser menos um fator de risco para a detecção de outros vírus e de outras gripes que podem estar existindo. Outra coisa, só para terminar, deixa para o responsável da área da saúde usar a máscara. Gente. Tá? Não, porque a máscara, assim, não vai resolver. A máscara o dia inteiro não funciona. Tem gente guardando no bolso a máscara. Ótimo. Guarda assim. Eu acho. Faz o seguinte, deixa preso aqui, ó, na cabeça, aqui, ó. Pega aqui a alçazinha e bota no cabelo, faz um chapéuzinho. Ou então bota aqui usa como pescoço. tiara ou que nem óculos, que aí se tu quiser tu faz assim, ó. Muita gente faz isso. Olha só. As máscaras que a gente compra em farmácia, essas máscaras que a gente compra em loja, não vai resolver. Tá? Não é isso que vai te proteger. Essas máscaras são muito mais, na verdade, até para evitar que a pessoa que esteja contaminada possa transmitir alguma coisa. No Oriente eles usam muito para isso nesse sentido. Eles usam máscara. Quem está gripado coloca máscara para não contaminar outras pessoas, não é para não se contaminar dos outros, não. É para eu não contaminar outra pessoa. Agora, os agentes de saúde, enfermeiros, essa galera, o assistente social, quando eles vão precisar usar máscara, quando eles usam máscara, são mais caras que vão ter uma proteção mais forte, são outros tipos de máscara, não é a máscara que você acha na farmácia, por exemplo. Tá? Se vai te fazer algum bem psicológico, beleza, mas sabe que você pode estar criando um outro problema para você, justamente por manter a umidade na máscara e ficar com aquilo próximo ao seu nariz. Usando dias e dias a mesma máscara. Jesus é misericordioso. E assim, a máscara se chama máscara descartável. Né? Isso quer dizer que você vai 2 usar horas uma vez e vai jogar fora. Não adianta você querer ficar fazendo coleção.
Eu acho que é isso. É isso, pessoal. Enfim, de qualquer forma, se você quer dizer alguma coisa, o que você acha, o que você achou do vídeo, da sua contribuição, a gente esqueceu de falar alguma coisa, alguma informação, não deixe de deixar o seu comentário aqui, de curtir esse vídeo e, claro, compartilhar nas suas redes sociais. É isso, valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Saúde pra todo mundo.